Você já ouviu falar um investimento que paga 110% do CDI? Mas afinal, o que é isso? O que isso quer dizer? Como isso impacta o seu bolso? No vídeo de hoje eu vou desmistificar isso para você de uma forma simples. Então fique até o final, já curte o vídeo, ativa o sininho para poder receber os próximos vídeos, que a gente vai trazer vídeos semanais, então fique por dentro, porque vai ser vídeos semanais, então é sempre bom você estar acompanhando para você estar por dentro dos conteúdos sobre educação financeira. Para você que já investiu ou você pelo menos tentou investir, você provavelmente já viu essa sigla, o CDI. Mas afinal, o que significa essa sigla em específico? Bom, de uma forma simples, o CDI nada mais é do que Certificado de Depósito Interbancário. Eu vou te explicar de uma forma bem simples o porquê desse nome, mas é muito importante você entender que é usado como referência para os investimentos. Então, seja ele um CDB, uma LCI, uma LCA, inclusive, se você quiser um vídeo específico sobre esse tipo de produto, eu falando sobre as suas particularidades, comente aqui já, comente já no vídeo para a gente poder programar para as próximas semanas. Então, quando a gente fala desse tipo de ativos, né, você entra lá na sua plataforma de investimentos e está lá escrito um CDB pagando 110%, 105% CDI, mas afinal, como que eu avalio se algo é bom, se é ruim, como que isso rentabiliza, quanto que eu vou ganhar em um ano, qual que é a projeção, tudo isso eu vou te passar aqui hoje, para quando você for tomar uma decisão financeira, quando você for investir a próxima vez, você investir de uma forma consciente, porque esse é o principal objetivo, né? Não adianta nada você simplesmente pegar o seu dinheiro e aplicar em algo que você não sabe, que você não conhece, simplesmente por investir. Então, muito importante você estar acompanhando os conteúdos para você não deixar nada passar. Neste momento, vamos explicar então a sigla. O que significa essa sigla, CDI? Como eu falei, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, então nada mais é, o CDI é uma taxa que o banco cobra para poder emprestar dinheiro para outro banco. Mas, Chico, como assim um banco, ele que é o dinheiro, vai pegar dinheiro emprestado com outro banco? Como assim? Não faz sentido. Mas faz sentido sim. Existe uma lei que define que o banco nunca pode terminar o dia com saldo negativo. Quando eu falo saldo negativo, significa que o banco ele tem dois lados, né? Tem um lado onde ele empresta dinheiro e tem um lado que ele capta dinheiro através de títulos e entre outros. Quando a gente fala que um banco ele está com saldo negativo, significa que em um dia ele emprestou mais dinheiro do que recebeu. Então, para evitar que o banco fique negativo, tem essa regra, onde se ele ficar negativo, ele não pode, então ele tem que pegar dinheiro emprestado com outro banco. Então, ele vai lá, imagina, o banco A fechou o dia com saldo negativo. Aí ele vai lá, chega no banco B, fala, banco B, poderia, por favor, emprestar dinheiro para poder fechar o caixa? Claro, eu faço isso sim, mas para isso tem os juros. Aí os juros que a gente chama de CDI. Então, imagina a seguinte situação. Então aqui temos dois bancos. Aqui temos o banco A, podemos ver aqui que ele está negativo, né? Então imagine que essa linha laranja seria um momento que ele atinge o saldo neutro, né? Não negativo, ele está aqui abaixo. Então, para ele poder, temos aqui o banco B. Só que para poder isso dar certo, o banco B tem que ter ficado positivo e sobrado ainda, porque se os dois ficarem negativos, aí não tem como acontecer essa operação. Quando nenhum dos bancos tem dinheiro para emprestar, que isso é muito difícil, mas podemos imaginar que às vezes o banco não quer emprestar para o outro, pode acontecer isso também. O Banco Central, que é o órgão ali que normatiza os bancos, ele vai fazer essa operação para poder fazer com que o banco em si ele não feche o caixa negativo, que é uma operação que a gente chama de redesconto. Então vamos imaginar que então o banco vai emprestar para o outro. Seria basicamente isso. Tem um banco que está com muito caixa e tem um banco que está faltando. Então seria basicamente isso. Ó. Essa operação aqui, onde os dois ficam nivelados, que seria a operação ali, o empréstimo de dinheiro, onde os dois vão poder manter o seu caixa positivo e não vão ficar devendo e vão poder seguir para o próximo dia. Tá, Chico, você me explicou o que é CDI. Agora me fala, como que isso rentabiliza? Qual que é o valor disso? Como eu posso saber? Para a gente poder descobrir, tem uma forma bem simples. Quando a gente fala de juros, a taxa Selic é a nossa referência, ela é a mãe dos juros. Então, quando você pensar em juros, você lembra da Selic.
Para a gente poder descobrir quanto que é o CDI, né, quanto que é essa taxa que o banco cobra do outro, a gente tem que lembrar e tem que saber a Selic. A Selic, ela é determinada pelo Copom, então tem como você saber facilmente. Agora o CDI, você precisa fazer uma conta, né? É a média das operações diárias entre os bancos. Só que existe um cálculo ali simples que a gente leva em consideração para poder facilitar. Normalmente, o CDI ele está sempre em torno de 0,10 abaixo da Selic. Então, exemplo, hoje a Selic está 15%. Então, se a gente levar isso em consideração, significa que o CDI está rendendo nos 12 meses 14,90. Então, quando você vê uma aplicação escrito lá 100% do CDI, significa que no período de 12 meses, se a Selic não se alterar, ela vai render 14,90. Então, é isso que significa quando você investe no ativo que é pelo menos 100%. Tá, mas quando ele é 110%? Bom, é bem simples, é só uma regra de porcentagem. É só você aplicar ali 10% a mais de 14,90 que você vai descobrir a taxa real ali desse ativo. Mas, claro, isso não é algo fixo, né? Até quando você vai escolher esse ativo, lá vai estar escrito ativo pós-fixado. Isso significa que você não consegue prever quanto que você vai ter de rentabilidade. Por quê? A taxa LIC pode mudar. A cada 45 dias, o Copom faz uma reunião para poder decidir se os juros cai, se o juros sobe, e com base nisso pode impactar diretamente no seu investimento. Ah, Chico, mas assim, eu prefiro algo simples. Eu quero poupança, porque a poupança eu tenho ali a liquidez, eu posso investir, vai ficar parado, quando eu precisar eu consigo usar mais fácil. Só que você tem que entender que a poupança hoje ela nem é considerada investimento. Então a pior forma de você deixar o seu dinheiro numa conta ou em algum lugar é na poupança. Porque quando a gente fala de CDB, pós-fixado ou até mesmo CDI, né, quando você vê um ativo CDI, que são 100% CDI, você consegue encontrar alguma opção que você consegue resgatar a qualquer momento. Então não faz sentido você deixar na poupança, sendo que você tem opções fáceis, onde é só você buscar, vai estar escrito 100% CDI e vai estar a liquidez diária. Pronto, essa é uma opção que você consegue resgatar a qualquer momento. Mas claro, se atente muito aos prazos e horários, porque dependendo do ativo, ele vai ter um horário. Se você aplicou no CDB, vamos supor que o horário dele máximo para você resgatar o valor no dia seja até 5 horas. Isso pode variar de ativo para ativo. Então é muito importante você estar atento nisso. Porque a poupança, só para você ter uma ideia hoje, né? A poupança tem algumas regras ali interessantes que, se vocês quiserem, eu trago um vídeo exclusivo sobre a poupança. Mas, por exemplo, hoje, com a taxa de juros a 15%, na Selic é 15%, porque dependendo de quanto a Selic está, a rentabilidade da poupança muda. Então, ela a 15%, a gente está falando que a poupança rende hoje 6,17%. Isso é praticamente menos que a inflação. Então, ou seja, você só está perdendo dinheiro ou você está ficando no 0 a 0. Então, você pelo menos tem um ativo 100% com liquidez, não é algo difícil de você achar. Mas, claro, isso não é uma recomendação de investimento. A ideia dos vídeos é de passar o conhecimento para poder, quando você for tomar uma decisão, você saber o que você está escolhendo. E o último ponto para fechar, já que a gente está falando de renda fixa, alguns pontos ali muito importantes que você deve saber é a tributação. Primeiro ponto, onde você vai ter ali, você pode ser tributado pelo imposto de renda ou IOF. Então, dependendo do prazo, se você ficar um prazo menos de 29 dias numa aplicação, você vai ter, além do imposto de renda, você vai ter o IOF, né? Inclusive, hoje o IOF está sendo muito falado aí nos noticiários, né? Que eles estão querendo aumentar os lugares que eles vão ser cobrados. Mas quando a gente fala de renda fixa, hoje ele já é cobrado, e dependendo do prazo que você deixar, praticamente todo o seu rendimento vai ser direcionado para o IOF. Então, é muito importante você saber disso. Se você quiser saber mais a fundo, tem uma tabelinha que mostra, né, o quanto que você paga de IOF, dependendo do prazo que você fica. O imposto de renda também tem uma tabela, é bem simples de você encontrar. Outro ponto importante também é o prazo, né? Porque renda fixa, se não for liquidez diária, ela vai ter um prazo. Então, se atente muito aos prazos que você estiver investindo, para você não investir em um ativo que, caso você precise do dinheiro, ele vai dar dor de cabeça na hora de você resgatar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agora que você sabe o que é CDI,
se prepare que nos próximos vídeos a gente vai trazer de uma forma mais aprofundada sobre Selic, sobre ativos de renda fixa, para você cada semana que se passar, você aprender algo novo sobre o mercado financeiro e sobre o mercado de renda fixa, renda variável. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, mande nos comentários que eu vou ficar de olho para a gente poder trazer conteúdos direcionados e conteúdos que fazem sentido para você. Espero que tenha gostado. Curta o vídeo, ative o sininho, se inscreva e até a próxima!